Olá, amados, a paz de Arrucha. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Gustavo Bessa, marido da Ana Paula Valadão Bessa, da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos lá? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá, perfeito. Jesus é aquele que traz essas mudanças. Se você quiser viver de uma maneira diferente em 2011, o recomeço, não existe outra maneira. Aproxime-se da luz. Levante-se de onde você está e aproxime-se da luz, que é Jesus. E ouça a voz dele e caminhe em cima da palavra que ele lhe disser. Sim, aproxime-se de Jesus, mas aonde? No tempo físico? Porque ele fala que o caminho, ele falou no vídeo anterior, né, que a porta está uma porta escancarada, ou seja, a porta escancarada é a porta da religião, porque Yahushua é a porta estreita. Ele disse o novo caminho, o caminho é apertado, que é Yahushua. O caminho que ele está falando é da religião, mas ele está falando para buscar Jesus aonde? No templo físico. Então vocês vejam que ele está falando verdade, mas para embasar mentira, porque ele está falando a verdade de fato. Se ele estivesse falando a verdade, ele iria dizer para as pessoas: olha, gente, não vem mais um templo físico, porque o verdadeiro Deus não habita aqui. Mas não é isso que ele está fazendo. Vamos continuar. A palavra de Deus nos diz que tão maravilhosamente aquela mulher. E vocês vejam que ele fala, é a palavra de Deus, aí ele pega a Bíblia, a pessoa sempre está frisando de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque eles não têm Yahushua como palavra, a palavra é a Bíblia. Eles precisam de tudo físico para botar como espiritual. E sendo que a gente leu, né, que a Yahushua é a palavra, como está escrito aqui. Veja bem, de novo. Quem é a palavra? Yahushua. Ó. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a palavra de Yahweh. Quem? Verbo de Yahweh, palavra de Yahweh? Yahushua. Mas ele pega a Bíblia para falar que é a palavra de Deus. A pessoa está presa no engano da religião. Porque a pessoa está colocando físico como espiritual, as pessoas vão estar no engano. Por quê? Porque o que é físico, não pode passar para o espiritual. O que é espiritual não pode passar para o físico. Não tem como. Entende? Então vamos continuar. Que vivia escondida, que estava na boca do povo, que era chamada de pecadora. Aquela mulher teve os pecados perdoados. E se ela entrou naquela casa de cabeça baixa, depois do encontro com Jesus, ela pôde sair daquela casa de cabeça erguida. Jesus fez isso. Jesus faz isso. E o mesmo Jesus que esteve ali, naquele lugar, está aqui hoje para mudar a sua história. Veja, o mesmo Jesus que esteve naquele lugar, que não era uma igreja, está aqui hoje. Vocês vejam que ele fala que a mulher, ela não buscou um líder religioso, ela não buscou um fariseu, ela não foi numa igreja, mas ela se encontrou com Yahushua. Beleza? Beleza. Agora ele está falando que o mesmo Jesus que fez com ela, dando a entender, aí as pessoas vão entender, amado, ele falando isso, as pessoas vão entender que Jesus estava no templo. Vocês vejam bem, vamos lá de novo, olha. Jesus, ela pôde sair daquela casa de cabeça erguida. Ó. Jesus fez isso. Ele falou, ela pode sair daquela casa de cabeça erguida. Beleza. Por quê? Porque a mulher estava na casa do fariseu. Certo? Tá? Só que agora ele vai dar a entender, as pessoas vão entender que Jesus está no templo. Veja. Jesus faz isso. E o mesmo Jesus que esteve ali, naquele lugar, está aqui hoje para mudar a sua história.
Então, está aqui hoje para mudar a sua história, né? A gente sabe que a Ruxa não muda a história de ninguém. E a Ruxa não muda a vida de ninguém. Ele transforma. É diferente. Ele transforma a nossa vida. Ele não muda. Por quê? Porque nós temos que nos amar como nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que nos amar. Então, e a Ruxa não muda. Por quê? Porque se a Ruxa mudasse a nossa vida, nós não seríamos nós. Nós seríamos outro. Ele transforma a nossa vida, é diferente. Agora, veja bem, ele disse que Jesus está no templo. Ele falou, o mesmo Jesus está aqui hoje. É? Então vamos ler aqui de novo Hebreus? Faço questão de ler de novo Hebreus. Hebreus 9, 24. Veja. Vocês vejam que o Jesus que ele fala não é Yahushua, amados. Não é. O Jesus que ele fala é o Terron, que é a antiga serpente, o dragão, que é a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Engana como? Se passando pelo verdadeiro Deus e se passando pelo verdadeiro Salvador. É certo? Nos templos físicos, na religião. Então vocês vejam bem. E a Ruxa não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Yahweh para pedir nosso favor. E a Ruxa não entrou em santuário feito por mãos humanas. E a Ruxa não entrou em santuário feito por mãos. Está aqui. Feito por mãos, ó, um santo lugar, santuário feito por mãos. E como a gente já viu, tá? Que santuário é sinônimo de, vamos lá de novo, de santuário. Vamos lá de novo, faço questão. Bora? Capela, ermida, ó, sinônimo de santuário. Íntimo, interior, fundo. Abadia, adito. Basílica, catedral, convento, igreja, mosteiro. Presbitério, relicário, sacrário, sé, templo, urna. Então vocês vejam que a Ruxa não entrou em templo feito por homens. Mas o moço aqui está dizendo que Jesus está aqui. Está? Sim. O falso. Se passando por Yahushua. Porque o verdadeiro não entrou em templo feito por homens. Então vocês vejam bem. Para te dar um novo recomeço. Vamos ficar em pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Fechasse os seus olhos onde você está. E a Ruxa disse, vigiai e orai. Ele não falou orai e vigiai. Não, ele disse vigiai e orai. Ou seja, esteja com os olhos abertos e ore ao Pai. Ele não mandou orar de olhos fechados. Ele disse vigiai e orai. E a Ruxa, ele não orava, ele não fechava os olhos para orar. Ele olhava ao céu e orava. Você não vê a Ruxa fechando os olhos para orar. Quer ver? Vamos ver aqui uma coisa? Deixa eu tirar isso aqui. Vou botar aqui. Feche os olhos para orar a Bíblia. Vamos ver. Olha. Onde é que tá? Ó. A oração que Deus reprova. Vamos ver aqui. Isso aqui a gente já viu. No outro, né? Orar de olhos abertos pode, ó. Jesus nos ensinou a orar. Ó.
Olha só. Veja bem uma coisa, amados. Aqui não está falando de olhos abertos. Você vê que na Bíblia não tem de olhos fechados. Vamos ver aqui uma coisa. Versículos bíblicos, orar de olhos fechados. Efésios 1:18. Vamos ver aqui, o que está escrito aqui em Efésios 1:18. Vamos lá. Vamos ver o que está escrito aqui. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança dos santos. Os olhos do vosso entendimento, que está falando os olhos do Espírito. No Espírito. Está falando olho físico, olho no Espírito. A começar por aí. Falando nada físico aqui. Tá? Aqui, ó. Vocês vê, ó. Vencer a depressão, você não vê versículo bíblico de fechar o olho para orar. Olha. 30 versículos sobre oração. Vamos lá. Ó. Orando em todo tempo e toda oração e súplica no Espírito, ou seja, no Espírito como? No pensamento. Ó. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os puros. Vocês vejam bem, vigiando, orando no pensamento e vigiando. Olhos abertos. E será que antes que clamem, eu responderei, estando ele ainda falando, e os ouvirei. Não andem ansiosos por coisa alguma. Tá? Vamos lá. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, o seu ouvido aqui, ó. Sabei, pois, que o Senhor separou para ser aquele. Vocês vejam que clamar a ele, clama a mim, responder-te-ei. Ó. A gente não vê aqui versículos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta. Ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Esse aposento aqui que ele fala quarto também, em outras versões, está falando no entendimento, que é um lugar íntimo. Pensamento, entendimento. Fechando a tua porta, fecha a boca. É isso que ele está falando. Ora teu pai que está em secreto. Entende? Mas você vê que não está mandando fechar o olho. Yahushua não mandou fechar o olho. Alegrai-vos na esperança, sede paciência, perseverar na oração. Esta é a minha oração, o amor de vocês, vocês vejam que não tem oração de olhos fechados. Não tem, amados. Não tem. Ó, mas Pedro, fazendo sair a todos, posto de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Fechou o olho para orar? Ó. Vocês vejam que não tem. Tá? Vamos ver aqui em Tiago. E se algum de vós faltar sabedoria, peça a Deus a todos, dá liberalmente. Então vocês vejam bem. Não tem. Oração de olhos fechados não tem, amados. Não tem. O próprio Yahushua, ele não fechava os olhos para orar. Veja bem. Vamos ver aqui. João, só para vocês verem aqui uma coisa, a gente tem que seguir o que o Yahushua ensinou, né? Então vamos lá. João 17. E Yahushua falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse... Ele fechou o olho?
Ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheço, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yahushua que enviaste. Veja, por único Deus verdadeiro. Ele disse único Deus verdadeiro. Por quê? Porque tem o falso. Ele disse único Deus verdadeiro, por quê? Porque o único Deus verdadeiro é Yahweh. Yahushua não é Deus, ele é filho de Yahweh. Então vocês vejam bem. Mas o moço aqui está falando para fechar os olhos para orar. Totalmente contrário do que está na Escritura. A Escritura não fala isso. Para fechar o olho. Seus olhos. Pense na sua vida. Talvez você seja como essa mulher. Você está vivendo uma vida escondida, uma vida dupla, uma vida secreta. Então vocês vejam que eles sempre se comparam as pessoas com personagens da Bíblia, com o que aconteceu. Ele falou, às vezes você é como essa mulher, está vivendo uma vida escondida, secreta, né? Fingida, Só que essa vida que ele está falando, vamos lá, vamos voltar aqui de novo. Peraí. Talvez você seja como essa mulher. Você está vivendo uma vida escondida, uma vida dupla, uma vida secreta. Meu irmão, isso não está te pesando, não. Então vocês vejam, na verdade as pessoas estão vivendo uma vida dupla, escondida, secreta, por quê? Porque não estão no caminho da verdade que é Yahushua, estão no caminho da religião. E o caminho da religião é a porta larga e é o caminho de escuridão, caminho de morte. Yahushua é o caminho da vida. Então vocês vejam. E aí eles vão botar a musiquinha de fundo para tocar a alma, porque esse espírito que habita aqui, ele não entra no entendimento. Somente quem entra no entendimento, quem sonda a mente e coração é Yahweh. Então, esse espírito precisa tocar na alma, porque esse espírito faz visita. E aí a pessoa com a música, ela se sente tocada, né, pela música. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Eu sei que está. Moça, isso não tem sido peso para você. Eu sei que tem sido. É tão difícil viver uma vida dupla. É tão difícil conciliar essas coisas. Jesus é aquele que pode tirar esse peso de sobre você. Jesus é aquele que pode te trazer uma palavra que vai mudar a sua história. Jesus é o único que pode tirar de sobre você esse fardo que você carrega. Ele é o único que pode... É verdade. Yahushua é o único que pode tirar o fardo. Mas qual é o fardo? O fardo da religião. Ele mesmo diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sobrecarregado de quê? Da religião. Então vocês vejam bem. Né? Aí ele fala, Jesus é o único que pode. Mas Jesus é o único que pode aonde? Indo no templo físico. De preferência aqui na Igreja Batista da Lagoinha, para enriquecer esses líderes aqui. Mas Yahushua é o único que pode nos libertar e nos libertar desse jugo, desse fardo que é a religião. Vocês vejam bem. Vamos continuar. De te dar uma identidade. Ele é o único que pode trazer uma palavra que se eleva sobre todas as palavras. Só Jesus pode. Mas você precisa se expor. Você precisa vir para a luz. Você precisa se encontrar. Então, você precisa vir para a luz, você precisa se encontrar com Jesus. Aonde? Num templo físico. No lugar de escuridão. Tem lógica? Não. Você precisa sair da escuridão, do lugar de engano, e ir para a luz e para o caminho que é Yahushua, que é no espírito, que é no entendimento, não é no físico. Então vocês vejam que está totalmente contado do que está na Escritura. Com Jesus. Jesus. Sim, Senhor, toca os corações. Mexe. Toca os corações para a pessoa ir para um templo físico e se firmar na religião. E não ir para Yahushua, que é o caminho. Que Yahushua nos leva ao Pai. E
com cada um de nós aqui, Senhor. Para que pessoas aqui nessa noite se levantem da escuridão e venham para a luz, que é Jesus, que é o Senhor mesmo. Quebra cadeias, tira... Então, que venha para a luz, que é Jesus. Só que ele disse que essa luz, que é Jesus, está no templo. Está aqui hoje, no templo. E o próprio Yahushua disse, se disserem que eu estou na casa, não acrediteis. Yahushua disse isso. Então vocês vejam que esse Jesus que ele está falando não é Yahushua, porque Yahushua não entrou em templo feito por homens. Você veja que é um outro que ele está falando, não é Yahushua. As vendas, desfaça as amarras, que pessoas aqui nessa noite possam experimentar um recomeço. Hoje, agora, um recomeço, Senhor. Dá-lhes força para se levantarem e virem para a luz, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. E se você está aí no seu lugar, e você sabe que você tem vivido essa vida dupla, nas trevas, preso, se você não tem vivido da maneira como você sabe, Jesus quer que você viva, se você não tem conseguido viver de cabeça erguida, com a sua identidade. O problema, amado, é que as pessoas que seguem a religião estão vivendo nas trevas. Por quê? Porque a religião é trevas. Yahweh é luz e nele não há treva nenhuma. Ele não pode habitar nas trevas. Não tem como ele habitar nas trevas. Tá certo? Porque se Yahweh estivesse aqui não seria treva. Mas aqui é trevas. A gente leu em 2 Crônicas 6, 1 e 2... que esse Deus disse para Salomão que habitaria nas trevas. Salomão disse, para isto eu fiz esta casa para a sua eterna habitação. Então a gente vê que esses templos aqui são trevas, onde o Deus das trevas, que é Terron, habita, e não o verdadeiro Deus. Verdade firmada em Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você um dia entregou a sua vida a Jesus, mas você se desviou e começou a andar por outros caminhos. Então vocês vejam, entregar a vida a Jesus, que ele fala, é entregar a vida numa religião, entrando no templo físico, dando dízimos, ofertas, se batizando, fazendo todos os atos da religião. E se você um dia entregou sua vida para Jesus, ou seja, foi para a religião, para a igreja, e se desviou, saiu da igreja, porque eles falam que os desviados são os que saíram da igreja, mas na verdade, os que estão aqui é que estão desviados, tá? Os que vão ao templo físico é que são desviados, amados. Por quê? Porque são desviados do caminho do entendimento. Aqui em Provérbio diz isso, amados. Olha bem. Olha o que diz Provérbio, amados. Olha só. Tá aqui pra gente ler. Provérbio, cadê você? Ó, Provérbios 21:16. Eu acho que é esse, porque às vezes eu confundo. Eu confundo 16:21 e 21:16. Mas acho que é esse. Olha o que diz Provérbios. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Então os desviados não são aqueles que não vão à igreja. Os desviados são aqueles que vão à igreja, que vão ao templo físico. Por quê? Porque vão ao templo físico, mas não são o templo do Espírito. Por quê? Porque a pessoa precisa ir. E quem vai no templo físico não crê que é o templo do Espírito. Porque aquele que crê que é o templo do Espírito não vai mais a um templo físico, mas passa a ser o templo do Espírito. Então aqui, ó, o homem que se desvia do caminho do entendimento, qual é o caminho do entendimento? É o caminho no Espírito. Na congregação dos mortos repousará. E é isso que essas pessoas estão fazendo, repousando na congregação dos mortos. Por quê? Porque estão mortos no entendimento, porque estão no físico e não no espírito. Então vocês vejam bem. Então os verdadeiros desviados são esses aqui, ó, que vão ouvir esse líder religioso,
que vão praticar atos religiosos. Esses são os verdadeiros desviados, e não aqueles que não vão à igreja. É diferente. Hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de mudança, hoje é o dia do seu reencontro com Jesus de Nazaré. Hoje. Então, o reencontro com Jesus de Nazaré que ele está falando é você ir num templo físico. Hoje. Porque ele mesmo disse que Jesus está aqui. Realmente, o Jesus que é adorado aqui, que é o Deus Terron, que é Satanás, Deus das trevas, está aqui. Mas Yahushua não entrou em templo feito por homens. Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Você que está nessa condição, você que deseja entregar a sua vida a Jesus. Vocês viram a estrela ali? Vocês viram a estrela de Bafomé? Olha. Você que está nessa condição, você que deseja... Aqui. Estrela de Bafomé. Estrela de Terron. 5 pontas. Vejam bem. Entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele. Onde você está, eu peço que você... Então vocês vejam, entrega a sua vida para Jesus, se reconciliar com Ele, é você se reconciliar indo num templo físico, numa religião, fazendo todos os atos religiosos. Não é você sair do físico, que é esse lugar aqui, e ir para Yahushua, que é no espírito. Mas ele está falando de se reconciliar com Jesus, mas na verdade é se reconciliar com a religião, voltando para ir para a igreja, entendeu? É isso que ele está falando. Totalmente contrário do que está na Escritura. Você levante a sua mão bem alto dizendo, eu quero voltar para Jesus. Levante bem alto, Deus abençoe, Deus abençoe. Então, eu quero voltar para Jesus e voltar para o templo físico, para a religião. Não é ir para a porta estreita, que é Yahushua, para o caminho que é apertado, que é Yahushua, que é no espírito. Mas é voltar para a igreja, para a religião. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Sem constrangimento algum, você que levantou a sua mão, pegue as suas coisas, saia do seu lugar e venha aqui à frente, se ajoelhe aqui no altar, venha para a luz. Todo ato religioso venha para a luz é o que? É o altar. Primeiro, o altar não é isso, amados. Isso aqui é um palanque. O altar, que diz a Escritura, era a mesa do sacrifício onde os animais eram sacrificados. Tá? Então esse negócio de vir para o altar, isso é mentira, porque isso aqui não é altar, isso aqui é um palanque. Tá certo? E outra coisa que ele falou, venha para a luz. Venha para a luz aonde? Aqui? Aqui é trevas. Yahweh não habita em trevas, nem tampouco o Filho. Por quê? Porque Yahweh é luz e nele não há treva nenhuma. E o Filho também é luz. O Filho é a luz do mundo. Então ele não habita aqui. Vocês estão vendo que está totalmente contrário do que está na Escritura. Se exponha, saia do seu lugar, venha, venha. Então, saia do seu lugar, dobre os seus joelhos e se exponha aqui, orando todo mundo junto, e sendo que a Escritura é bem clara, nós temos que orar uns pelos outros e não uns com os outros, tá certo? Então vocês vejam bem que está totalmente contrário do que está na Escritura, e nós temos que orar no secreto ao Pai, que o Pai que vê no secreto nos recompensará publicamente, como está escrito em Mateus 6. Mas aqui eles oram todo mundo junto. Você vê que está totalmente contrário do que Yahushua ensinou. Venha no nome de Jesus. E você que está em casa, você pode fazer a mesma coisa agora. Aí onde você está. Você que quer recomeçar, ajoelhe-se aí. E se entregue a Jesus. Se entregue a Ele. Para uma nova vida. Para a glória de Deus. Então vocês vejam, vocês se entregam a Jesus. Amados, aí eu digo para vocês, vocês querem ter um novo recomeço, querem ter uma vida transformada no poder de Yahushua, no poder de Yahweh, saia do engano da religião, que é a porta larga, que é o físico, e vá para Yahushua, que é no entendimento. Vá no caminho que é Ele, busca Ele, procura Ele.
Então, vá a ele, porque a ordem de Yahusha é: vinde a mim, e siga-me. Foi o que ele disse. E aí sim, Yahusha vai levar vocês ao Pai. E o Pai vai encher vocês do Espírito, vocês vão ser cheios do Espírito, para você mais buscar o Espírito, porque o Espírito vai habitar em vocês. Que a gente deve buscar o conhecimento. É só assim, amados. Porque a porta é Yahusha. Ele é a porta estreita. O caminho é Yahusha. Esse caminho é apertado. Por quê? Porque é no entendimento. Esse caminho não é visível. Yahusha não é o caminho visível. Yahusha não é uma das portas. A porta larga tem várias portas. Isso aqui é uma das portas largas. Igreja Batista da Lagoinha. Yahusha é a porta estreita. Só tem uma porta estreita que nos leva à salvação, que é Yahusha. Certo? Então, eu acho que eu vou até parar por aqui, né? Venha, sai do seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Bom, aí vou parar por aqui, né? Porque já deu, a gente já viu que tá totalmente contado o que está na escritura. Olha. Todo mundo orando junto, olha, veja. Levanta sua mão pro céu, que ele declara. Levando sua mão pro céu e fazendo tudo, atos físicos, né? Cantando, orando, e sendo que em Amós, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês Amós 5, diz aqui o seguinte, Amós 5. Tá, vamos botar nessa aqui. Amós 5. Olha o que o profeta... Cadê você, Amós? Mais para baixo. Não, mais para cima. Né? Foi arrebatado aqui, Amós. Já falar que foi arrebatado aqui o Amós. Mas vamos lá, amados. Amós 5. Olha o que diz aqui, Amós 5. Vamos botar aqui do 20... ao 27, que está mais no final. O Senhor diz a seu povo, veja bem, o que Yahweh disse? Eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Quais são essas ofertas hoje que ele não aceita? Dízimos de oferta no tempo físico, porque ele não está lá. Como é que ele vai aceitar se ele não está lá? E ele não aceita nada de nossas mãos. Como se necessitasse de alguma coisa. Ele não aceita nada físico, como a gente já viu. Então vocês vejam bem. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpa. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não pare de correr. Povo de Israel, quem, amados? Somos nós. Os verdadeiros israelitas, os verdadeiros hebreus, somos nós. Por acaso, vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto? Veja, não foi para Yahweh que eles apresentaram. Foi para Terron, o Deus que se passava por Yahweh. Agora vocês vão sair carregando as imagens do Deus Sicut e da esteira que vocês fizeram para adorar. Vocês vão carregar essas imagens. Quando eu os levar como prisioneiro para lá de Damasco, eu, Senhor, o Todo-Poderoso, estou falando. Então vocês vejam, ele não tolera essas canções. E vocês vejam que ele não quer nada disso. Veja, ele não quer nada disso. Eu desprezo as tuas festas, as tuas reuniões solenes. Eu odeio e detesto as suas festas religiosas. Afaste de mim as suas canções. Aqui, ó. Afaste de mim o barulho de seus cânticos.
Não, porque não ouvireis melodia das suas liras. E o que eles estão fazendo aqui, amado? Totalmente contrário do que Yahweh quer. Yahweh não quer nada disso. Então vocês vejam bem. Veja que foge do que está na escritura. Aí chega, né? Porque eles estão orando todo mundo junto, e sendo que a escritura diz que nós temos que orar uns pelos outros e não uns com os outros. Está totalmente contado o que está na escritura, né? Desculpa aí, amado, o tempo que passou um pouquinho, né? Mas foi necessário. Então, amados, por favor, dê o like, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Que a Rússia carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.